Nós sabemos que cabe ao fiscal administrativo o acompanhamento dos aspectos administrativos dos contratos de prestação de serviços terceirizados quanto às obrigações previdenciárias, fiscais e trabalhistas. Portanto, cabe a esse fiscal administrativo, dentre outras providências, verificar se a empresa contratada realizou o recolhimento do fundo de garantia e da contribuição à Previdência Social do mês anterior ao da prestação de serviços por intermédio de alguns documentos, dentre os quais a cópia do protocolo de envio de arquivo emitido pela Conectividade Social, que é a famosa GFIP, e também a cópia da guia do recolhimento do fundo de garantia, a GRF, e a guia de Previdência Social, a GPS, com os comprovantes de pagamento emitidos ou pela internet ou por autenticação bancária, quando pago diretamente nos bancos ou nas lotéricas. Estes documentos, juntamente com os demais documentos trabalhistas dos empregados alocados à atividade, são entregues pelas empresas contratadas e são conferidos pelos fiscais e encaminhados juntamente com um relatório circunstanciado e o checklist de conferência, quando este existe, obviamente, para o recebimento definitivo pelo gestor dos contratos. Mas então, como dar o atesto pelos serviços prestados quando a empresa contratada não efetua o pagamento do fundo de garantia? Pois bem, como o artigo 19 da medida provisória 927 suspendeu a exigibilidade do recolhimento do fundo de garantia pelos empregadores referente às competências dos meses de março, abril e maio de 2020, com os vencimentos em abril, maio e junho de 2020, respectivamente, os fiscais precisam respeitar tal orientação trazida na medida provisória. Como a entrega da GFIP é uma condição para pagamento, previsto na maioria dos contratos, a GFIP deste período precisa ser entregue. Porém, os empregadores que quiserem suspender o recolhimento do fundo de garantia e posteriormente vir a pagá-lo lá a partir de 7 de julho, em até 6 parcelas, 6 juros e sem multa, como prevê a medida provisória 927, deve declarar essas informações dos trabalhadores via sistema CFIP, utilizando obrigatoriamente a modalidade de entrega número 1 e entregar normalmente até o dia 7 de cada mês. A administração pública contratante desses serviços, ela deverá aceitar o protocolo de confissão de dívida que é gerado pelo sistema da CFIP para dar o atesto do cumprimento das obrigações trabalhistas, mas deverá anotar essa ressalva a respeito do recolhimento do fundo de garantia, na qual, então, deve ser emitido um termo de comprometimento assinado por esse representante da contratada, de que esta, então, se obriga a entregar esses comprovantes de pagamento do fundo de garantia em até, por exemplo, 48 horas após o vencimento do pagamento ou outro prazo aí que a administração pública entenda cabível, que vá definir. Mas não podemos esquecer, e esse esquecer aí entre aspas, de juntarmos esses comprovantes de pagamento que foram postergados, ok? É importante frisar ainda que, se antes desses vencimentos legais estabelecidos lá na medida provisória 927, os empregados vierem a ser demitidos pelo empregador, a suspensão do recolhimento ficará resolvida. Isso quer dizer, então, que o empregador ficará obrigado ao recolhimento do fundo de garantia nas datas estabelecidas em lei, certo? Eu espero que esse vídeo tenha ajudado tanto aos fiscais de contratos quanto aos prestadores de serviços no que diz respeito à questão da fiscalização administrativa dos contratos.